Então vamos lá, pessoal. Estão vendo minha tela aí certinho? Comenta aí no chat, pessoal. Pode interagir, eu estou de olho aqui no chat também. Se tiver alguma pergunta, podem mandar aí. Se eu ver aqui, eu já dou uma resposta para vocês também, tá? Vamos lá. Então, pessoal, a palestra de hoje, né, uma mini talk que eu vou falar com vocês, vai ser sobre a pirâmide de teste no dia a dia. Eu vou falar bastante sobre automação, tá? Eu posso estar falando um pouco sobre automação mobile aí, porque eu trabalho bastante na área mobile, né? Sempre com automação mobile, então vocês pegam e pode utilizar aí para quem trabalha com web ou para quem trabalha com API também, tá bom? Então é só utilizar no exemplo para vocês aí. Vai ser bem parecido aí a pirâmide de teste, tá bom? Então vamos lá, o que a gente pode fazer na pirâmide de teste para a gente melhorar aí a qualidade do software, né? Nosso aplicativo aí, nossa página web, API, enfim. Então vamos lá, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui para vocês, né? Só me apresentando novamente para a galera que chegou aí agora, aumentou bastante o pessoal aí desde o início, né, da live. Então eu sou o Herbert, sou cofundador da Keazanda aí junto com o Eduardo Finotti, né? Então aqui eu vou mostrar um pouco da minha timeline, né, trajetória aí de empresas, né, que eu trabalhei já na área de QA. Então eu comecei ali na IBM, tá? Trabalhei em alguns projetos na IBM ali, como vocês podem ver, eu deixei alguns projetos, né? Depois da IBM eu entrei lá como estagiário, dev COBOL, e aí acabei migrando para a área de testes, comecei a fazer lá teste manual, conheci o Selenium, né, normal, e aí depois conheci a parte mobile, né, e aí comecei a me especializar na área mobile, tá? Então, mais na parte de automação, tá bom? Aí depois eu fui para a Dextra, depois das Dextra lá eu me especializei ainda mais lá com frameworks, né, no mobile, eu consegui entrar no iFood na sequência. Lá a gente trabalhou aí com o Expresso Android, com o XYTest, o Apple, né? Depois eu vim para a CT, que é onde eu estou até o momento, tá bom? Então aqui na CT eu estou utilizando um pouco que eu vou mostrar aqui para vocês hoje da pirâmide de testes, tá? Pirâmide de teste com teste manual, teste de componente, E2E e teste unitário. Então eu vou mostrar um pouco para vocês o que eu utilizo de framework hoje em dia, que vocês podem utilizar também, né, na empresa de vocês, que acho que é super legal e acho que dá certo, tá? Então vamos lá, deixei aqui o nosso site na descrição de todos os slides, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada lá nos cursos também na Keazanda. Beleza? Então vou passar aqui para o próximo slide. Então, essa daqui é a nossa pirâmide de testes, é a pirâmide que eu utilizo, tá bom? No dia a dia. E essa pirâmide de teste, ela é bem legal porque a gente consegue modificar algumas coisas, caso você não queira utilizar um framework, você pode utilizar outro. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, como que é essa variação aí de frameworks, tá? Então, apesar de que o pessoal sempre fala da pirâmide de testes, né, eu não quero falar só pela imagem do pirâmide de teste, o que ela faz, mas entrando mais a fundo na automação, explicando um pouco mais de detalhe para vocês, tá? Então, aqui nós começamos com a base da pirâmide de teste, que é a base maior, né, de testes que a gente tem que ter dentro de um projeto. Então, imagine que a gente inicie no projeto agora e a gente precisa definir uma arquitetura lá, né, de teste unitário. Então, a nossa base, a quantidade de cenário de teste unitário, ela tem que ser a base, né, ela tem que ser maior do que as outras camadas. Então, por exemplo, aqui a gente vê que a quantidade, o espaço maior, né, de teste unitário é maior que o de componente e maior que o E2E, por exemplo. Então, aqui a pirâmide de teste é bem simples, né? O começo, né, a base dela é feita de teste unitário, aí tem o meio dela que é feito de teste componente, tem a parte superior que é feita de teste E2E, tá? Que eu já vou explicar para vocês. E aqui em cima temos os nossos testes manuais, tá bom? Então, essa pirâmide, ela é composta por testes unitários que podem ser feitos por mock ou não, né? Então aqui o pessoal utiliza JUnit, o pessoal utiliza mock-K, utiliza o Mockito, enfim, vários frameworks diferentes, né? E esse framework aqui de teste unitário, você pode fazer aí, por exemplo, no mobile, né? Tem um framework nativo, que é o XCTestes, que é do iOS, e tem um framework, né, do Android também, que é bem parecido com o Expresso Android. Tá, então, o Expresso Android é o framework de teste de UI, tá bom? Então, esses XCTestes, o dev ele vai fazer o teste unitário, né? Unitariamente. O que é um teste unitário? É você fazer separadamente, testar unitariamente os métodos, né? Que você está escrevendo. Então, por exemplo, o dev criou um método lá de adicionar um número numa lista ou algo do tipo. Ele pode fazer um teste unitário para testar esse método, né? Então, ele vai testar
partes do fluxo unitariamente. Então, essa quantidade acaba sendo maior pelo fato de você testar unitariamente os métodos, né? Então, aqui temos a nossa base, tá? E aqui a gente pode até utilizar o Rubelectric, que ele é considerado um teste unitário, que também tem interações com a tela, interações de fluxo também. Então, você pode utilizar ele. É um framework legal aí, um framework pode ser considerado novo aí em relação ao Android, né? Então, dá para utilizar o Rubelectric também. Legal? Então, vamos lá. Qual que é a arquitetura que eu utilizo hoje? Tá? Eu utilizo aqui um mock normal no Android, tá? Com o mock K, no caso, o teste unitário com o mock K. No lado do iOS, a gente utiliza o XC Testes, tá bom? E no componente, a gente utiliza o Expresso Android com o AirMock. E também do lado do iOS, a gente utiliza o XY-Test com o AirMock, tá bom? Então, esse é o framework que eu utilizo aqui no dia a dia, tá bom? Então, o teste de componente é isso. E o que é o teste de componente? O teste de componente, pessoal, a gente já começa a testar um pouco mais o front, né? Então, ali no front, a gente vai testar também componentes do front. Então, por exemplo, uma tela, eu vou testar uma ação, um teste de erro, por exemplo. Quero validar a mensagem de erro de uma API, respondendo 500. Então, no teste end-to-end, como que funciona o teste end-to-end? A gente vai do começo ao fim, né? Step by step. No componente, não. No componente, a gente chama a tela de erro, valida toda ela e finaliza o teste. Esse é o teste de componente. Teste de componente, você pode definir outras variações, né? Eu gosto de definir essa, de validar mensagem de erro, validar textos, né? Diferentes tipos de textos, validar, por exemplo, um botão voltar que tenha na tela, um help que tenha na parte superior, na parte inferior, um continuar desabilitado ou habilitado. Então, gosto de validar testes alternativos nessa parte de teste de componente, que eu testo o componente, né? Que no caso eu considero uma tela como componente. Então, já aqui, nesse cenário de teste, a gente vai fazer mais essas variações, tá? Utilizar mais com frequência o teste alternativo, né? E cases de sucesso, né? Geralmente os testes alternativos são maiores mesmo do que um case de sucesso. E o case de sucesso, o que eu faço? Eu utilizo no E2E, tá? Que você coloca aqui em cima, que vocês podem ver, né? Que é uma pirâmide menor. Tem uma quantidade menor. Então, por que é uma quantidade menor? Porque aqui nesses cenários de testes, a gente utiliza aí batendo direto na API, né? Como eu falei para vocês, esse componente, geralmente o pessoal utiliza mock, pelo fato de você precisar chamar uma tela direta. Então, por exemplo, eu quero chamar uma tela de cartões já com cartões dentro. Então, não consigo chamar essa tela com cartões sendo visíveis, sem ter um mock, né? Então, por isso que a gente utiliza o mock aí. E aí você pode utilizar o mock de preferência. O que eu mais gosto é o AirMock, tá? Então é isso. Se a galera quiser comentar aí sobre mocks, o que vocês costumam utilizar, pode comentar aí. Então eu gosto de utilizar o AirMock. Então futuramente a gente vai até fazer um curso lá na Kesana somente de AirMock, que é bem legal, aí eu gosto bastante, tá? E aqui nos testes de componente, a gente tem a interação mesmo, né, do usuário com a tela, tá? Então você não vai só validar ali a mensagem de erro e sair do teste. Você pode validar interações também. Por exemplo, digitar um campo de nome, por exemplo. O nome tem três camadas de nome, né? Então, por exemplo, meu nome, Herbert Pereira Soares. Eu posso só digitar Herbert, o campo, por exemplo, o botão continuar não pode ficar habilitado, então validaria esse botão desabilitado num teste de componente, né? Validaria se eu digitar os três nomes, ele vai habilitar o botão continuar. Então isso tudo, né, eu considero aí e daria para colocar como teste de componente aqui nessa sessão, tá bom? Lembrando, né, a gente sempre tem que ter isso em mente, né, nem tudo é automatizado, nem tudo a gente vai automatizar. Tem alguns cenários de testes que a gente pode descartar eles não pelo fato deles ficarem serem menos importantes ou inviáveis de testar, né? Mas pelo fato de outros serem mais importantes. Então a gente acaba jogando os mais importantes aí para a pirâmide de teste, tá bom? Então aqui no Appium, a gente coloca aqui os nossos cenários end-to-end. E por que o Appium, né? Por que eu coloquei o Appium aqui? Porque é o que o pessoal mais costuma utilizar. O pessoal costuma mais utilizar o Appium aí com Ruby, Appium com Java, Appium com Python, enfim, o pessoal costuma utilizar várias linguagens diferentes aqui no Appium, tá? Então esse Appium aqui, o que eu utilizo no meu projeto pessoal, né? Eu utilizo o framework Appium com Java, tá? O Java foi por conta de um pedido aí pelo
pela nossa equipe, né? Veio do cliente esse pedido para a gente. Então a gente começou a utilizar o Appium em Java. E esse Appium em Java a gente utiliza aí batendo direto na API, tá? No ambiente de homologação. Então, end-to-end batendo direto na API, tá? Respondendo os serviços normalmente, né? Então, vou lá, gero um APK ou um IPA encriptografado, né? Que é a versão que vai para produção, geralmente está encriptografada. Então, gero esse APK ou esse IPA, testo tudo do começo ao fim, cenários de sucesso. Então, aqui eu coloco todos os cenários de sucesso, cadastrar usuário, né? Que seja cadastrar usuário, cadastrar, vamos imaginar um veículo, enfim, cenários de sucesso, né? Então, fazer uma compra, enfim, a gente vai colocando todos os nossos cenários de sucesso aqui. Sempre baseando, né, tendo em mente quais são os cenários mais importantes, isso é o legal. Tá? Então, pelo fato de bater no API, pelo fato de ser um teste do começo ao fim, pelo fato de serem testes mais demorados, a gente tem um número menor, né? Então, por isso que ele está no topo da nossa pirâmide. Então, ele é um cenário de teste, né? Um cenário de teste que mais demanda um tempo. Então, por isso, tempo é dinheiro, né? Então, acaba diminuindo aqui a quantidade de cenários de teste, porém, uma quantidade mínima de teste abrange uma quantidade alta de telas, né? E de fluxos do usuário. Então, isso que é o interessante aqui do E2E, tá bom? Então, por isso que a gente utiliza aí no topo da nossa pirâmide. E depois temos os nossos testes manuais, né? Que a gente não pode descartar, que quando a gente tem a nossa pirâmide de teste, a ideia é eles ficarem menores, né? Quantidades menores aí dos nossos cenários de teste. Legal? Então, aqui é o nosso teste manual que a gente não pode descartar aí também. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui também. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Né? Continuando aqui a nossa pirâmide de teste. Aqui eu separei 3 pontos legais para a gente utilizar e por que a gente utiliza a nossa pirâmide de testes aí, né, para automação. Tá? Então, 3 pontos críticos aí que a gente leva em consideração para implantar a pirâmide de testes dentro de um projeto, tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte, a gente deixa um padrão para o time, então você entra no time, não tem padrão algum, você acaba tendo um padrão, né? Um padrão para ser seguido, quais testes precisam ser feitos, né? Quais testes a gente precisa atacar, a gente entra no projeto, não tem pirâmide alguma, né? É legal a gente saber quantos cenários a gente tem unitário, quantos tem componente, E2E, quantos a gente está fazendo manual, qual o tempo de execução de cada um. Então, isso tudo o QA pode fazer, o QA pode ajudar o time, né? Inclusive, na parte de teste unitário, que eu mostrei aqui, vocês podem ajudar o QAs, né? Podem ajudar também os devs, né? A fazer estimativas, a puxar essa parte de testes unitários, né? A levantar todos os questionamentos, a levantar os possíveis cenários legais para poder automatizar. Então, tudo isso o QA pode estar ajudando. O legal é que no teste unitário eu já vi algumas empresas trazendo o QA, tá? Não é sempre, né? No projeto atual, os devs atuam no componente junto com o QA, e no E2E somente o QA, né? No unitário somente o dev, tá bom? No contexto meu atual, é assim que a gente está fazendo. Tá? Por que é legal, né, no componente, trazer os devs também? E é isso que é o interessante, utilizar um framework nativo aí também. É importante, né, a gente utilizar um framework nativo pelo fato dos devs ajudarem você. Então, por exemplo, você vai testar ali um teste de componente, é muito difícil você trazer um dev para ele aprender Java, uma linguagem diferente da que ele está utilizando. Então, por isso que a gente faz, geralmente, os testes de componente numa linguagem nativa, né, para eles conseguirem te ajudar também nesses cenários de teste. Então, no meu projeto pessoal, a gente utiliza o Expresso ali, que é um framework parecidíssimo com um teste unitário, e no iOS XYTest, que é parecido também com o teste unitário que eles utilizam, né, no iOS. Então foi muito fácil trazer equipe de teste, equipe de desenvolvimento para ajudar a equipe de teste a fazer teste, né? E o que ajuda a equipe de desenvolvimento a fazer teste também? Teste de componente, né? Porque geralmente os testes de componente, como eu já falei, é para a gente validar os cenários alternativos. E às vezes quando a gente vai testar, quem é tester manual aí, pode comentar mais do que eu no chat, se vocês quiserem. Que é o seguinte, às vezes a gente vai validar um cenário de teste, e o cenário de teste alternativo está quebrando, só que o de sucesso passou. Então, quando o dev começa a atuar ali no teste de componente, no teste automatizado de componente, ele começa a ficar mais inteirado com as validações de erro. Porque ele vai
precisar desenvolver um cenário de teste para validar um teste alternativo. Então ele acaba muitas vezes pegando vários bugs quando ele vai testar, quando ele vai fazer o teste de componente. Isso é super positivo, né? Porque o dev pega o bug antecipadamente e não chega lá no QA, não precisa todo aquele tempo do QA validar, do QA registrar o bug, do QA passar o bug, subir uma branch nova, subir o bug, enfim, você economiza todo esse tempo de correção de problemas, né, de bugs, tá? Então é isso, bastante interessante esse ponto também, tá, pessoal? Tragam a equipe de desenvolvimento para ajudar vocês no teste de componente, é legal. Então vamos lá. Segundo ponto, diminui muito a possibilidade de ter um teste repetido em diferentes frentes. Isso é legal. Pirâmide de teste é para isso também, né? A gente define ali qual cenário de teste a gente vai rodar em cada camada, diminui muito a possibilidade de você ter testes repetidos, né? Então, um dev criou um teste lá que valida a mesma coisa no teste de componente, que valida a mesma coisa no E2E. Aí você vai economizar tempo aí também e esforço do time. Então, por isso que é legal ter a pirâmide de teste aí baseada nisso, tá bom? Deixa eu ver o pessoal. Isso aí, pessoal. Vai mandando perguntas aí que quem quiser pode me adicionar no LinkedIn também, tá? E mandar algumas perguntas por lá que eu respondo sem problemas. Então vamos lá. Terceiro ponto. Ajuda o time a ter uma noção para onde seguir e melhorar. Isso é bom, né? Quando a gente chega num projeto e não tem nada, é legal uma pirâmide para a gente contemplar. Vamos seguir para esse rumo. Qual que é o primeiro passo que a gente vai dar? É criar uma arquitetura de testes unitários? É criar uma arquitetura de teste componente? É criar uma arquitetura de E2E? Então é isso, é legal, né? Te direciona para um lugar, para um rumo, né? E o ideal da pirâmide de teste é justamente melhorar a qualidade de todo o processo, tá bom? Então é isso, eu separei esses 3 pontos aí. Então vamos lá, né? Quando a gente começa em um projeto, qual que é a timeline de construção dessa pirâmide de testes? Entrei no projeto, não tem nada. Não tem nem teste unitário, Robertão. O que eu faço? Então, o que eu costumo fazer? Eu defino uma arquitetura aí para ser utilizado no teste unitário, tá? É o primeiro ponto, não tem teste unitário. Eu defino a arquitetura com um time de desenvolvimento. Então, sento com eles e falo, galera, vamos fazer aqui para o Android. O que a gente tem de Android hoje? A gente tem esse mock, a gente tem esse mock, a gente tem esse framework. Vamos utilizar o teste nativo? Vamos. Tá, então beleza. iOS, temos esse framework, esse cenário de teste. Como que a gente faria um teste unitário? O que a gente ia testar num teste unitário? Definir bem, né? Qual é a camada de tela, de método que a gente vai colocar aqui no nosso teste unitário. Então é bem legal participar dessas discussões com os devs, definir isso bem certinho, criar uma documentação disso, né? E aplicar aí para os novos membros do time. Então isso é super importante, eu começo sempre por aqui, tá bom? Porque a teste unitário é a base. É interessante você ter teste unitário. Por que é importante você ter teste unitário? Porque você testa unitariamente ali, tá? Não vai ficar quebrando muito fluxo mais para frente, tá? Então é isso. Então, como é mais barato fazer teste unitário, né? Acaba demandando menos tempo aqui. Então, por isso que eu sempre começo por teste unitário, tá bom? Beleza, depois disso, o que eu geralmente faço? Eu defino uma arquitetura de teste de componente, o que eu vou utilizar, né? Se eu vou utilizar teste nativo, se eu vou utilizar o Appium lá, né? Que também dá para utilizar o Appium como teste de componente. Defino qual arquitetura que eu vou utilizar para mock, se eu vou utilizar mock-K, o mock, enfim, outros mocks aí. Depois disso, eu começo a definir uma arquitetura para testes end-to-end, né? Então, vou fazer um end-to-end no nativo, né? Eu sempre levo como base também a quantidade de QAs que eu tenho no time. Se eu tenho poucos QAs, dificilmente eu vou colocar esse E2E aqui para fazer no nativo, tá? Pelo fato de você ter que criar 2 códigos. Agora, se eu tenho uma quantidade legal de QA, eu colocaria esse cara aqui, né? Na verdade, é o contrário. Eu colocaria... Quando eu tenho pouco QA, eu não puxo, né, a parte de teste componente. Quando eu tenho uma quantidade X, eu puxo aí o teste componente, né? Uma quantidade maior de QAs, eu puxo o teste componente. No E2E, geralmente eu puxo quando tem uma quantidade bem menor de QAs. Por quê? Pelo fato do E2E eu conseguir fazer a mesma linguagem, né? Conseguir fazer o mesmo teste para diferentes plataformas, né? Então, no E2E aqui para mobile, eu consigo fazer um cenário com Appium, o mesmo cenário para Android e o mesmo cenário para iOS. Então, pelo fato de eu conseguir criar um mesmo cenário de teste para as 2 plataformas diferentes, eu economizo tempo
né? Então, quando a gente tem poucos QAs, eu puxo esse E2Z, tá? No começo do projeto, a gente puxou o E2Z com o Appium, porque realmente a gente tinha poucos QAs no time. Hoje em dia a gente tem uma quantidade legal de QAs, mas mesmo assim, a quantidade de devs é bem superior. Então, por isso que a gente ainda mantém o E2Z no Appium, né? E no componente é separado com os frameworks nativos, tá bom? No quarto ponto, o que eu faço? Eu começo a levantar os cenários de testes que eu vou rodar em cada frente. Então, o que eu vou rodar no teste de componente, o que eu vou rodar no teste unitário, o que eu vou rodar no E2Z, tá bom? Começo a levantar esses cenários de testes, tá? O importante é, pessoal, vocês definirem também, quando você entra no projeto, se o projeto já tem uma parte do aplicativo já criada, uma parte da aplicação já criada, você levantar os cenários que já possuem, né, e puxar ele com mais frequência, né, ao decorrer das sprints, né, não deixar eles para trás. E também as features novas vocês continuarem atualizando, as features novas lançadas vocês continuarem atualizando. Então tem que manter esse controle aí para vocês não virar aquela bola de neve, né, ficar coisa que já tinha antigo no projeto com coisas novas, enfim. Então é legal manter esse controle também, tá? Então sempre levanto aqui esses cenários que faltam, tá? E no passo 5 é o desenvolvimento mesmo de todas as frentes, em paralelo ao desenvolvimento do software, que é o que eu comentei aqui também. Então, o que eu faço nesse ponto 5? Entrei num projeto que já tem alguma parte do aplicativo pronta, já tem uma parte da página web pronta, vamos imaginar assim. Então, o que eu faço? Eu sempre gosto de puxar 30% de cenários que são antigos, cenários que já existem, né? Puxo eles na minha sprint atual e deixo 70% para as features novas que o pessoal vai desenvolver ainda. Então, acabo juntando isso, né? Por quê? Por que eu não ataco somente uma frente? Pelo fato para não virar bola de neve. Então, se você for atacar só coisa antiga que já tem desenvolvido, você vai deixar as suas coisas as features novas para trás. E aí você vai acabar ficando no mesmo cenário futuramente, né? Vai conseguir automatizar o que já tem, depois você vai ter que automatizar as coisas novas. Então sempre puxem um pouco das duas frentes, né? O que já tem com o que o pessoal já está desenvolvendo, tá bom? Então é sempre importante isso daqui. Não deixar passar as coisas novas, tá? Vamos lá. Então, Appium e Java, né? O que é esse framework? Como eu já falei, o Appium, né, ele é um framework que ele é um servidor que ele gerencia aí a Android e iOS, tá? Então, se você mandar ele rodar o seu cenário de teste no Android, ele vai rodar. Se você mandar o mesmo cenário de teste no iOS, ele vai rodar. E aí você pode selecionar a sua linguagem. Como eu já disse também, eu utilizo o Java, você pode utilizar o Ruby, pode utilizar o Node, pode utilizar o Python, pode utilizar qualquer outra linguagem, Kotlin, Swift, tá? Você pode definir a sua linguagem para você utilizar com o Appium, tá bom? Então o Appium é isso, né? O Appium é um dos frameworks mais utilizados, né, para fazer teste end-to-end. Então isso é bastante importante também pelo fato de você conseguir rodar ele encriptografado, rodar ele de uma forma fácil aí para Android e para iOS, utilizar o mesmo código, né, e utilizar a linguagem que você quiser, tá? Então é bastante importante esse ponto. Para quem não conhece o Appium, pode acessar o nosso canal do YouTube também, daqui a anos, que a gente fala bastante sobre o Appium, sobre os nativos, enfim, tem bastante conteúdo lá. Beleza? Então vamos lá. Aqui para iniciar um E2Z, né? O que geralmente eu faço? Vou iniciar minha pirâmide de teste, eu tenho que definir um escopo para eu rodar meus cenários de teste E2Z. Né? Então, como que eu faço isso? Então, imagine que vai ser pelo Appium. Imagine que vai ser o Appium e Java, a sua estrutura aí de E2Z, tá? Então, você vai testar ali o seu aplicativo, ele vai bater em homologação normal, vai bater na API, né? Então, só para vocês terem noção, no iFood a gente testava em produção, pessoal. E2Z em produção. Bem legal, bem desafiador aí. Então, vamos lá. No ponto 1, a gente configura, né, a máquina para suportar o Appium. O que é essa configuração? É a parte mais complexa aí do Appium. Né? Para quem conhece, sabe do que eu estou falando. Então, o Appium, você tem que configurar o Appium Server, você tem que configurar o Java Home, Android Home, o Xcode, se for utilizar o iOS, né? Então, você vai ter que fazer uma série de configurações aí. Aqui, geralmente, a gente utiliza um cara chamado Appium Doctor, que ele avalia a sua máquina e fala o seguinte, ó, você tem que fazer essa alteração aí.
está quebrando, né? O seu Java Home não está declarado, o seu Android Home não está declarado, está faltando instalar o emulador. Então, esse Appium Doctor é um comando NPM que você instala na sua máquina, ele te fala tudo. Tá? Então, isso é no passo 1 aí da nossa pirâmide, né? Configurar a nossa máquina para startar aí a famosa pirâmide E2E. Então, vamos lá. Depois do ponto 2, né, a gente cria um projeto Maven e adiciona todas as dependências que a gente vai utilizar nesse projeto. Então, criou um projeto Maven, adicionou as dependências. Dependências, o que são dependências? São plugins, né? Pode ser considerado um plugin, vai. Um plugin lá, um plugin do Maven, um plugin do Cucumber, um plugin de report, enfim. Tudo que você vai utilizar aí, tá? Depois, no ponto 3, eu gosto de estruturar aí em PageObjects todo o projeto, né? Suportando o Cucumber, tá bom? Então, adiciona aí toda a parte do Cucumber, do PageObjects, deixa já tudo integrado essa parte, tá? E no ponto número 4, eu adiciono um relatório. Se eu não adicionei no ponto 2, adiciono um relatório no ponto 4 aqui, que é para deixar um pouco mais visível aí a nossa execução de testes. Então, são esses o fluxo, né? Um resumo geral aí do nosso E2E. O que a gente tem que ter para ter um E2E no projeto. Depois disso, é criar teste, pessoal. Então, aí, de forma resumida, é essa a nossa configuração do E2E, tá? Aí aqui, lembrem bastante do ponto 1 aqui no Appium, né, que é o ponto mais crítico aí que eu vejo, né, do Appium, e agora a gente vai ver o teste de componente. O teste de componente, ao contrário do ponto 1, que é do E2E, a gente baixa apenas o repositório, que a gente vai fazer os nossos testes. Então, daqui a pouco vai ter um cursinho, um mini curso, né, sobre automação Android e iOS, e a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente baixa apenas esse repositório, instala a dependência, né, instala aí as nossas dependências, que já é o ponto 2 aqui, do Express Android do XY Tests, e pronto. A gente já pode utilizar e começar a codar, tá? Aqui no ponto 3 a gente estrutura aí PageObjects, né, suportando Cucumber, a gente pode adicionar ou não Cucumber também no nativo, tá? E no ponto 4, adiciona um relatório de testes que seja confiável e agradável. Esse ponto 4 nos nativos já vem o relatório de testes, então você pode adicionar um outro, né, mais bonito ou não. Tá? Então esse é o legal do nativo também. Tá? No nativo aqui no componente, né, o que eu estou utilizando é o WireMock, então aqui entraria a parte de mock também, que você pode organizar, tá? Mas no geral é isso, para a gente começar a codar aí no teste de componente. Baixou a IDE, configurou a nossa dependência, pronto. Essas dependências, na maioria dos casos, já vem até adicionada. Então você só baixa aí o seu repositório e começa a fazer os seus testes. Não precisa de nenhuma outra configuração. Esse que é o mais legal aí, tá? Do nativo. Legal? Então vamos lá. Como que a gente usa a pirâmide de teste na Plane, né? No nosso planejamento. Então chegamos no nosso planejamento. Geralmente eu separo em 4 itens, né? Cenários, combinações, estimativas e objetivo. Eu vou explicar cada uma delas para vocês. Os cenários, né? O que é a parte número 1 ali? Cenários. Primeiro eu levanto ali na nossa planning ou um pouco antes, né? Dependendo dos refinamentos que você fez da sprint. Eu levanto os possíveis cenários que a gente vai atuar em cada frente, tá? Aqui nas combinações, que é o passo número 2, eu realmente separo, ó, esse cenário de teste vai ser do componente, esse cenário de teste vai ser no I2E, esse cenário de teste vai ser no teste unitário, tá? Então, faço essas combinações aí, faço essas separações, né? Nas estimativas, eu realizo as estimativas, né? Claro, levantei alguns cenários, depois eu tenho que estimar esses cenários. E tem o objetivo, que é o último passo. O que é o objetivo? É a gente olhar para a nossa pirâmide de teste e olhar para as combinações que a gente fez, tá? Eu fiz umas combinações com 30 cenários de teste em componente. Eu fiz uma combinação com 60 cenários de teste no E2E. Pô, minha pirâmide está de ponta cabeça, né? Eu estou tendo mais cenários E2E do que de componente, quando seria ao contrário. Eu deveria ter mais cenários de componente e menos de E2E. Tá, então é isso, você olhar aqui no seu objetivo com as combinações, né? Confrontar as duas informações e verificar se você está seguindo a sua pirâmide de testes corretamente, né? Você tem que verificar isso. Então, o que o pessoal faz? Tem pirâmide de teste, mas acaba executando muito teste manual, acaba executando muito teste de componente, acaba colocando pouco cenário no teste unitário. Então, as suas entregas de sprint também tem que ser coerente com a sua pirâmide de testes. Eu tenho que criar mais testes unitários na minha sprint, eu tenho que criar
uma quantidade legal de teste componente, né? Tenho que considerar uma parte inferior ali de teste manual, tá bom? Então tudo isso tem que estar coerente com a sua entrega da sprint, com a sua entrega de visão geral, né? O que você já tem, no caso de cenários já criados, tá bom? Então eu costumo utilizar essas quatro pontos aí para a gente definir a pirâmide de teste nossa. Deixa eu ver o pessoal aqui, ó, comentando. É isso aí, pessoal. Personalizando aí com a gente. E é isso. Aqui as diferenças do E2E e do componente, né? Então, eu já falei um pouco sobre esse ponto, mas reforçando qual que é a diferença geral aí do E2E do componente. O E2E, geralmente a gente roda aí batendo em API, roda do teste do começo ao fim, cenários de sucesso, tá? E o componente são cenários mais componentizados, né? Então, cenários que eu chamo uma tela direta, faço o teste nela e finalizo o meu cenário de teste. Né? Então, faço isso daí, geralmente via mock, tá? Então, e os dois frameworks, eu posso utilizar o Appium para o componente? Posso utilizar o Appium para o componente. Ele só fica um pouco mais difícil de configurar, mas você pode utilizar o Appium também para teste de componente, tá bom? E eu posso utilizar o nativo para fazer E2E? Pode, normal. Então, não tem problema algum. Você pode, o framework não influencia nas suas decisões aqui de cada frente, tá? Eu só olho para isso conforme o time que eu tenho, né? Então, se eu acho que o time de desenvolvimento vai me ajudar, eu sou a favor de trazer o nativo, né? Pelo fato do nativo ser bem parecido com o teste unitário que eles já estão habituados. Então, por isso que eu costumo utilizar aí com a quantidade do time, o que eu espero do time também para fazer essas decisões aí de arquitetura, tá bom? Então, nenhum framework não influencia nada. O componente ele é mais fácil em alguns aspectos para você fazer algumas interações. Por exemplo, vou fazer aqui o teste E2E. Vamos imaginar aqui um cenário de teste em paralelo. No Appium, por exemplo, eu faria isso, seria muito difícil fazer esse cenário de teste, né? Eu tive bastante problema em rodar teste em paralelo no E2E. E aqui, esse é um vídeo que eu coloquei, né, que está no nosso canal da Kiazano também, como faz teste em paralelo aí no Android. E é muito simples, né? Eu simplesmente coloquei aqui uma dependência que é chamada Spoon, coloquei ela e show, já começou a considerar aí os nossos cenários de testes em paralelo. Então aqui eu vou mostrar um pouco para vocês, ó, a execução, né? Então aqui eu já executando. Então o nosso patch aqui, ó, um Husky que eu gosto de utilizar nas minhas videoaulas. Então tá lá ó, rodando, subiu nossos testes, roda em 2 simuladores ou mais, você pode colocar quantos emuladores ou quantos celulares você quiser, em um teste automatizado. Aqui eu estou utilizando o framework Expresso Android e o Kotlin, e é bem interessante, tá? Isso no Appium, por exemplo, teria um pouco mais de dificuldade. Então por isso que eu gosto aí de trazer aí o componente também, tá? Então é isso, ó, tem vários vídeos lá no nosso canal, acompanhem, tá? Acompanhem nosso canal e mandem também descrições lá, um campo de perguntas, sugestões, né, de assuntos novos que vocês querem que a gente traga para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso, o nosso foguete da Kiazano foi lançado, aguardo todos vocês. E é isso aí, daqui a pouco o nosso mini curso aí. Espero vocês lá também. Deixa eu parar de compartilhar aqui também. Para